iniciamos o nosso programa Ante os Tempos Novos, com a presença de nossos amigos Miguel de Jesus Sardano e Sueli Caldas Schubert. Como vai você, Sueli? Tudo bem? Tudo ótimo e desejo que todos também estejam bem. Miguel? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, tudo em paz. Nós vamos hoje falar o tema, a importância da família. E é claro que nós vamos querer saber o enfoque da doutrina espírita. A primeira pergunta, eu queria que você se preparasse, Sueli. Há uma crise na instituição da família? A que atribui isso? Sim, há uma crise. Mas antes quero lembrar uma frase de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo Crises. Ele diz assim: é a crise que decide o futuro. Portanto, nós sabemos que a humanidade tem vivido crises as mais diversas. E essas crises são realmente aquelas que denotam, por exemplo, o atraso da humanidade, a sua inconstância, uma crise de valores morais, de valores espirituais, e é a que estamos vivendo no momento. Mas isso significa também que os valores estão sendo postos em xeque no âmbito familiar, para que a partir daí a própria família encontre um rumo. E esse rumo nós temos já para nós como um roteiro, que são os ensinamentos de Jesus. O que está acontecendo é que está faltando Jesus na vida das criaturas. Ou então aqueles princípios que as orientais, por exemplo, apresentam, mas que têm também a base no próprio Evangelho do Cristo. O que está faltando é isso, é que o ser humano está vivendo essa crise de caráter mundial. E claro que se a instituição familiar está em crise, isso reflete no todo. E a partir daí é preciso agora que nós tenhamos uma visão mais aprofundada a respeito do que Jesus legou para a humanidade e aí irmos fazendo uma mudança de curso ou uma alteração do rumo das coisas. E não deixar mais que a permissividade, a licenciosidade, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, as licenças morais, que tudo hoje é permitido, mas nem tudo convém. Certo. Portanto, é preciso que a família se reestruture para que ela possa, então, sendo a base da sociedade, ela possa, então, dar a sua contribuição para que a humanidade esteja melhor. Essa é a ideia que a doutrina nos propõe a respeito da família e dessa crise de maneira geral. Certo. Eu creio também que a mídia tem muita responsabilidade nesse fator. A gente vê através, principalmente das novelas, uma nova postura, um comportamento diferenciado daquilo que a gente vive cá fora do enredo das novelas. Vemos também, segundo a gente sabe, por informações mediúnicas, que houve a reencarnação de muitos espíritos que estavam nas regiões inferiores do umbral, com outras mentalidades ainda muito voltadas para a matéria, daí esse materialismo forte que as religiões têm procurado colaborar muito. E eu acho que a falta de religiosidade, não é? Claro. Também iria contribuir bastante se a família se voltasse para a religião. Porque, principalmente, a doutrina espírita, ela procura dar muito ênfase nessa questão, né? Basta ver o livro chamado SOS Família, e Constelação Familiar, Constelação que Familiar. trata mais especificamente da situação que estamos vivendo no mundo atualmente, né? Nós observamos que a moral vigente atualmente anda muito elástica e, em razão dessa moral elástica, há um questionamento de valores, como as pessoas propõem aí. Há um livro muito bom, Zé Maria, eu quero dizer, te interrompendo, me desculpe, tudo bem. Que me lembrei de repente, um livro da psicografia de Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar. É um livro muito bom, onde Camilo, que é o mentor do Raul Teixeira, está ali expondo aspectos desses desafios, porque o momento é um momento de desafio, concordam? É um momento de desafio. Aí é que entra a educação como ferramenta principal, não é, para um novo modelo de família, ou quem sabe
não digo voltar às origens, à antiguidade, que havia também muita rigidez, nós sabemos, né, mas não tanta liberdade que chega... Eu recordo que vocês falaram agora há pouco essa questão, né, da falta, da ausência de Deus. Quer dizer, a família está com valores elásticos, né? E por quê? Exatamente porque está faltando religiosidade, está faltando a ética do Cristo, está faltando os valores, o endereço de Deus. Né? Está faltando também limites na educação. Né? As crianças de hoje, né, têm outro comportamento diferente da minha geração. Claro. Não digo de vocês, e que o são mais resultado jovens. não foi... O desejado. Sim, claro. Não o foi resultado não desejado. foi bom. O assunto tem que ser realmente revisto. Tem que debater muita coisa, né? Tem que debater. O assunto é palpitante, fascinante, né? É verdade. Quais as ligações existentes entre os membros do núcleo familiar, da família? A doutrina espírita nos mostra o processo reencarnatório. A reencarnação é um dos pontos fundamentais do espiritismo. E nós sabemos que no núcleo familiar se agrupam espíritos que têm compromissos anteriores, compromissos do passado, compromissos atuais e também perspectivas de melhora. É bom deixar bem claro que toda reencarnação visa o progresso do espírito. Se a pessoa, espírito reencarnado, não corresponder ou mantiver uma situação que era anterior e ele não conseguir uma melhora, isso é do livre-arbítrio dele. Mas o que está se visando com o processo reencarnatório e com esse núcleo familiar é a reharmonização daqueles que têm algum problema do ontem, ou então uma aproximação maior daqueles que já se amam, que já se estimam, porque a família é uma mescla. Tanto podem ser ali agregados desafetos do passado, quanto amores outros que nós já tivemos em reencarnações precedentes. Então, é um núcleo, assim, onde existe um cadinho, como se diz na química, né? Renovador. Isso é muito importante. Certo. Você quer acrescentar alguma coisa, Miguel? Eu acho sim, como o Emmanuel chama de colégio familiar, né? Que é realmente uma oficina, é um laboratório, digamos assim, de vivências, de desafios, e para a gente aprender a viver em comunidade. A gente sabe que não é fácil, todas as famílias têm problemas, umas mais, outras menos, mas a verdade é que desses problemas, desses desafios, nasce o progresso, nasce a evolução, conforme disse a Sueli, que é a meta principal da reencarnação e da evolução. Então, como explicar essas desavenças todas dentro da família? Porque hoje a mídia mostra profundos desencontros entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos. Como explicar isso? E às vezes chegando à violência. Uma violência que está graçando em alta escala e que muitas vezes nos espantam, nos comovem, nos impactam, porque são coisas assim que jamais poderíamos pensar que acontecesse no seio de uma família. E ali está um grupo de pessoas, não é, que trazem esses compromissos, que trazem um propósito de melhoria e, de repente, o que ocorre também que são esses espíritos que vêm como uma última oportunidade, ainda muito apegados à crueldade, à violência, e esses espíritos estão passando por uma experiência de família, de estarem agregados num conjunto de pessoas para ver se conseguem melhorar, se reharmonizam, se há alguma melhoria por parte deles. Entretanto, muitos ainda permanecem nesses aspectos negativos e numa escala de violência, às vezes, muito grande, que traz, assim, para nós um impacto muito grande, uma comoção, às vezes, de caráter mundial, porque a mídia divulga certos atos violentos que acontecem e que isso mostra a necessidade de rever esses valores. E a gente vê também a violência contra a mulher, que é o esteio da família, né? Certo. E podemos dizer que o alcoolismo é um dos instrumentos que tem causado muito dano, os vícios de um modo geral, mas o alcoolismo, principalmente, né, da parte do chefe da família, do pai de família, tem ocasionado muitas
desavenças, muitas brigas, muitos problemas relacionados com a harmonia do lar. E a falta de oração, a falta de prece. Daí o movimento espírita estimular a questão da oração no lar, né? O evangelho no lar, como sendo também um veículo de atração dos bons espíritos para criar um ambiente um pouco melhor, mais harmonioso, né? Para poder ter uma convivência pacífica. Né? Porque a maioria das instituições que fazem pesquisas mostram que, inclusive, a questão da violência contra a infância, né? Essas dificuldades que está existindo, né? Nessa questão da sexualização da infância, tudo está cada vez maior. E isso está muito presente dentro do lar. As pessoas falando a respeito disso. Quer dizer, os valores cristãos precisam ser incentivados através do evangelho no lar, através dessa experiência, né, de se orar junto. Mas a crise, nós falávamos, né? A crise é universal, atingiu todos os setores da sociedade. Não há um canto do mundo que não tenha problema relacionado com crise, né? Haja vista na política, no governo, na administração, na família, nas instituições, né? De um modo geral, estão sofrendo. E nós falamos que a base, a raiz é a família. É a família. Que é a célula máxima, né? Primeira da sociedade. Nós vamos continuar no próximo bloco o nosso desenvolvimento do tema acerca da família.